Olá, meus queridos, tudo bem? Como que estão vocês? Todos em paz? Espero que estejam todos em paz, bem, desfrutando da imensurável graça de Deus, uma graça que nos dá descanso, uma graça que nos dá paz. A vida cristã não é uma vida atribulada, não é uma vida de corrida atrás dos benefícios que essa vida pode oferecer. O Senhor Deus, Ele nos abençoa, o Senhor Deus, Ele nos sustenta, mas nós temos das Escrituras algo muito mais significativo do que essas coisas materiais que aqui nessa vida nós temos. O apóstolo Paulo, ele vem escrevendo aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 em diante, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, ele vem colocando aqui esta palavra, esta porção bastante importante, né? Neste livro. O livro de Romanos é um compêndio, é o compêndio mais completo que nós temos nas Escrituras, quando nós pensamos nesta tratativa pormenorizada do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vem entrando com esta palavra dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você perceba que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, este Evangelho que está fundamentado sobre três pilastras fundamentais, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, este Evangelho, o apóstolo Paulo ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho desta morte, desse sepultamento e desta ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esta obra que foi realizada ali na cruz, há mais de 2000 anos atrás, em nosso favor, ela é uma obra que ela nos identificou com o Senhor Jesus Cristo, ali naquela cruz. Toda a humanidade hoje, ela pode se sentir atraída, ela pode se sentir contemplada quando o Senhor Jesus Cristo ele é crucificado ali naquela cruz. Quando ele foi levantado ali naquela cruz, ele está dizendo, o João vai dizer: eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dentro desse todos está toda a humanidade, todas as pessoas que habitam nesse planeta, não é? É verdade que as pessoas que irão desfrutar dessa salvação são aquelas pessoas que creem, né? Aquelas pessoas que creem. O Senhor Jesus Cristo, ele disponibiliza essa salvação para todas as pessoas. E ele vem dizendo que ele não se envergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante nós percebermos aqui nesta palavra que o apóstolo Paulo coloca, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é o poder de Deus para enriquecer financeiramente a nossa vida. É verdade que a nossa vida, nós vamos trabalhar, nós vamos receber a saúde, nós vamos receber a bênção de Deus, nós vamos orar a Deus em determinadas circunstâncias para que Deus abra portas de trabalho, abra porta de oportunidade, o Senhor nos ajude, nos abençoe nesta empreitada que nós estamos aqui nessa terra, onde a gente precisa de dinheiro, obviamente, mas o apóstolo Paulo ele vem tratando aqui sobre algo maior do que isto. Ele vem falando que ele não se envergonha de um evangelho que o salva, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, toda pessoa que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele pode receber esta graça do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é uma obra que ele nos identificou com o Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, como já disse. Toda a humanidade pode se sentir ali contemplada, então todos, né, podem se sentir atraídos pelo Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, porque ali na cruz ele nos substituiu a mim, substituiu a você, né? E eu digo isso porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então quem tinha que ter morrido
era o ser humano. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ora, se todos pecaram, todos deveriam morrer. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele morre ali naquela cruz, e ele nos identifica com a sua morte, ele nos identifica com ele ali naquela cruz, equivale a dizer que ali ele nos substituiu, né? Ele pagou o preço do pecado por nós. Mas tem algo também, né? Porque isso é uma moeda de duas facetas, né? Tem o aspecto de que o Senhor Jesus Cristo também, ele me incluiu ali naquela cruz. Ele me substituiu ali naquela cruz. Eu posso dizer que Cristo morreu por mim, mas o Senhor Jesus Cristo também, ele me incluiu na sua morte. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo é uma morte substitutiva, mas também uma morte inclusiva. E por que é uma morte inclusiva? Porque quem tinha pecado não era Jesus Cristo. Quem tinha cometido o pecado era o ser humano, era a raça humana. Então, quem deveria morrer era o ser humano, era a raça humana. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele é crucificado ali naquela cruz, ele, além de se identificar conosco, ele nos atrai no seu corpo e ele nos inclui na sua morte. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos mesmo, ele vai tratar sobre esse aspecto, né? Quando ele vai dizer, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, o apóstolo Paulo, quando chega aqui nesse texto que lemos, né, no capítulo 1 do livro de Romanos, verso 16, quando ele vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho do Senhor Jesus Cristo, é porque a obra da cruz, ela é uma obra que muito poucas pessoas hoje em dia querem receber a obra da cruz. Nós queremos os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dinheiro, nós queremos saúde, nós queremos viver uma vida de prosperidade, uma vida de regalo, uma vida de deleites, mas nós não queremos viver uma vida conforme a palavra do Senhor estabelece, uma vida de renúncia do nosso ego, renúncia da soberba, renúncia da nossa altivez, uma vida de perdão, uma vida de misericórdia, uma vida de amor, uma vida de exercício da palavra de Deus. A humanidade não quer isso. Nós queremos somente os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos compreender que a palavra do Senhor Deus realizou uma obra profunda para nos salvar. E nos salvar do quê? Né? Que perigo que nós estávamos passando? O perigo da morte, a iminente morte e o eminente lançamento que nós iríamos ser lançados no inferno. E todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, eles vão ser lançados no inferno. Então, o inferno é uma realidade muito latente, muito patente, estabelecida nas Escrituras. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar posse desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa palavra maravilhosa. E aí ele vai dizer aqui no verso 17, porque no Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus. Aí ele diz, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus, esta justiça maravilhosa do Senhor Deus que foi estabelecido. O ser humano tinha pecado, transgredido, se tornou inimigo, estranho ao Senhor Deus, né? Ele deveria morrer e ir para o inferno, mas o Senhor Jesus Cristo veio, enviado pelo Pai, para realizar esta obra ali na cruz, uma obra de redenção, uma obra de salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não tomou posse do Evangelho de Cristo, se ainda não tomou posse do Senhor Jesus Cristo na sua vida, hoje é uma oportunidade maravilhosa de você colocar o Senhor Deus como esse Senhor da sua vida. O salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Então ele quer ser o Senhor da sua vida, quer dizer, esse que é dono, que cuida, que zela de você, e ele também é esse pastor, esse que nos apacenta, esse que nos dirige, né, por caminhos maravilhosos, o caminho que está estabelecido na sua palavra.
tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus atenda por misericórdia as suas orações, o seu clamor, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, se Deus conceder a graça, nós estaremos novamente aqui com vocês. Se você achar importante a palavra do Senhor e quiser, se inscreva no nosso canal, né? Porque assim essa mensagem poderá chegar a outras pessoas. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.